Hoje é mais uma terça de Psipoema, então tu já sabe, pega teu chá, teu café, tua água, teu chimarrão, o que for confortável aí pra ti, porque hoje eu volto a te convidar a fazer as pazes com o teu corpo. Esse vídeo é a parte 2 do vídeo que eu comecei na semana passada, convidando você a olhar pro teu corpo com mais gentileza e entendendo que ele está o tempo inteiro tentando se autorregular para atender às tuas necessidades. E eu falei isso já introduzindo o conceito de autorregulação, que embasa a teoria da autorregulação organísmica, que embasa a Gestalt terapia, uma das teorias que a gente estuda. E essa teoria eu apresentei brevemente, hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais. E é uma teoria que ela é super importante para nós na Gestalt, porque a gente entende o corpo como uma tecnologia de conhecimento. Quando a gente começa a estar em contato conosco, com o nosso corpo, prestando atenção nos sinais, prestando atenção nos sintomas, naquilo que ele nos comunica, nós conseguimos ter uma vida muito mais fluida. E todas as dúvidas que por vezes surgem na nossa cabeça, elas começam a ter mais clareza, a gente começa a entender melhor por onde seguir, porque a gente tá com a gente. Deixa eu tomar uma água, porque eu vou falando aqui, vai secando a minha garganta. E também faz a tua pausa aí para pegar o que tu precisa para me acompanhar aqui mais um pouquinho. Hoje, gente, eu vou trazer um pouquinho mais de teoria, porque é importante sempre trazer o quanto, né, os assuntos que eu trago aqui para vocês, embora eu sempre vá falando aqui, traga o poema e nem sempre eu referencie. Eu estou em constante estudos aqui em Gestalt terapia, eu faço a formação em Gestalt terapia, que está quase no final. Em agosto eu me torno Gestalt terapeuta, o que para mim é um motivo de muito orgulho. Eu adoro, amo estudar a Gestalt e ela trouxe para mim uma visão que realmente ampliou a minha visão de ser humano, a minha visão de comportamento, a minha visão de mundo. E como psicóloga e agora Gestalt terapeuta em formação, quase Gestalt terapeuta formada, eu me apaixono cada vez mais pelos conceitos, porque para mim fazem total sentido com o que eu vivo em primeira pessoa, mas também com o que eu vejo dos meus pacientes, do mundo, da observação mesmo, sabe? Do que eu percebo por aí. Eu gosto sempre de estar pensando e tô sempre instigada, assim, a entender o comportamento humano, a entender o que tá rolando com as pessoas hoje, por que a gente, às vezes, se perde tanto, por que é tão difícil, às vezes, a gente não saber escolher, né, gente? Eu trago aqui pra vocês o quanto eu já fui uma pessoa extremamente insegura, né? Alguém que não conseguia dirigir, alguém que tinha dificuldade para escolher um filme, alguém que tinha dificuldade para fazer as suas escolhas diárias, né? E depois de tanto tempo de terapia, agradeço tanto a minha psicóloga por me acompanhar na minha jornada existencial, né? Eu fui percebendo que existem muitas coisas por trás e hoje no consultório eu consigo ajudar as pessoas a trilharem caminhos sempre em conexão consigo. E essa teoria da autorregulação organísmica, que é uma teoria, né, que ela foi desenvolvida por Kurt Goldstein, em que ele aprofunda e ele faz a gente pensar sobre o nosso corpo e como ele está o tempo inteiro em constante autorregulação, o que ele está o tempo todo tentando encontrar o equilíbrio. E não, ele fala que não é um equilíbrio apenas do conceito da biologia, não é essa homeostase apenas biológica, mas em contato com o campo, que é onde nós estamos, que é aquilo que faz parte do nosso universo. O Kurt Goldstein, ele trouxe essa teoria, ele desenvolveu nessa teoria, e ele aprofundava dizendo que a noção da homeostase, né, desse que é equilíbrio, começa a considerar que a criatividade é a capacidade do ser humano de buscar respostas novas aos entraves do meio, sendo essencial ao processo autorregulativo do organismo. Nós temos um corpo extremamente criativo. Então, quando acontece algo com a gente busca satisfazer essa necessidade. Eu estou com fome e eu preciso satisfazer essa necessidade. Mas por que muitas vezes a gente acaba interrompendo a satisfação? A gente não satisfaz aquela necessidade, ou sei lá, não posso parar para tomar água aqui porque vocês vão achar, sei lá, isso ou aquilo. Porque eu fico presa nas introjeções, que são aquelas crenças, vamos falar assim,
que me disseram que tomar água na frente de um paciente ou no meio de um vídeo é errado. E se eu não prestar atenção no meu corpo, no que ele tá me pedindo, eu posso cair facilmente nisso e aí vem a insegurança. Então é melhor eu não tomar água, vou morrer de sede aqui, mas eu não vou tomar água porque vai ficar feio. É muito comum que a gente faça isso, a gente não satisfaz, a gente não fica em equilíbrio. E aí quando tu vai estar com a boca seca, ou sei lá, tu tá com vontade de fazer xixi, tu precisa ir no banheiro, mas meu Deus, imagina eu levantar aqui e fazer isso agora, no meio de uma palestra. Mas a tua bexiga tá te pedindo, cara. E aí, não, melhor não posso fazer isso. Um exemplo, tá? Então a gente não satisfaz essa necessidade, a gente não encontra o equilíbrio. Então o nosso organismo, ele cria maneiras para poder dar conta disso de forma criativa. Eu não tô dizendo que é boa, porque nem sempre o ajustamento que a gente faz, ele é legal para nós. Às vezes ele não vai ser bom, mas o nosso organismo dá um jeito. Então, por exemplo, tu é a pessoa que tá sempre segurando xixi. Tu não para, tu não simplesmente não, eu não posso tomar água. Imagina parar pra tomar mais água, pra satisfazer a necessidade do meu corpo, que é tomar água e precisa ser abastecido, porque eu vou ficar com mais vontade de fazer xixi e tu não vai fazer xixi. Tu faz tantas vezes isso, tanta repetição, que chega uma hora que teu organismo, ele precisa dar um jeito de te mostrar. Querida, não tá funcionando isso aqui. E aí, o que muitas vezes é como que acontece? Infecção urinária. Tô aqui falando de uma forma rasa, um exemplo pra vocês. Ele grita, tipo, cara, tu precisa fazer xixi. É uma necessidade do seu corpo. E aí, quando você não faz isso, ele dá um jeito dele de gritar e ele faz um sintoma. Tu começa a sentir que tá ardendo, tu começa a sentir ardência ao fazer xixi, que não tá legal, tu procura um médico, faz um exame, enfim, infecção urinária. Então, por que às vezes a gente precisa deixar chegar no extremo, né? Ele precisa gritar tanto pra gente parar e escutar. Trouxe aqui um exemplo para vocês, mas vamos continuar aqui com a teoria também. Desse modo, só podemos conceber a homeostase como uma busca de equilíbrio sempre de modo dinâmico, em que inúmeros fatores do meio e demandas diversas do organismo se evidenciam o tempo todo. Talvez seja mais adequado, portanto, pensar a homeostase nos infinitos níveis de interação do ser humano com o ideal, uma busca e uma tendência. Assim, ela pode ser considerada um modo de equilíbrio dinâmico, não estático ou finito, mas em constante movimentação. Nós não somos pessoas que vivemos isoladas. Então, a gente tem as nossas demandas e as demandas do meio. Mas é muito comum que a gente se perca e não consiga ver as nossas porque a gente está tentando satisfazer as do meio. Entenda o meio como campo, como o ambiente que tu está. Ao mesmo tempo que o organismo busca o equilíbrio, vive em constante processo de fechamento de algumas necessidades e de surgimento de outras novas. Estar vivo e em busca de satisfação é saúde, é lidar permanentemente com esse grande número de demandas que surgem e exigem escolhas, deliberações e ações. No entanto, vamos lá. Satisfazer a todas elas é uma tarefa inexequível. Que palavra bonita? Inexequível. Logo, é premente a capacidade de discriminar e escolher aquilo que se torna mais importante e prioritário a cada momento. A essa capacidade organizativa de escolha daquilo que é mais importante resolver a cada situação, a Gestalt terapia chamará de discriminação de hierarquia de necessidades. Ai, gente, tem tanta coisa que eu queria falar aqui pra vocês que não dá tempo, sabe? Já tô aqui em 9 minutos de vídeo e eu queria falar mais outras coisas pra vocês. Mas vamos lá de novo, né? Nosso corpo tentando aí se autorregular, satisfazer nossas necessidades. Por vezes a gente barra nas introjeções, isso se chama uma cristalização, então eu cristalizo, né? Eu interrompo, eu não entro em contato com o que eu preciso, porque eu fico à mercê de atender as necessidades do campo, que às vezes não estão nem atualizadas. Aquela vez, por exemplo, que tu não vai no banheiro porque tu acha que vai ser ruim, que vai ser chato, às vezes pode ser que ninguém tá nem aí, gente. Ah, ela levantou e daí? Ela levantou no meio do cinema pra fazer xixi porque a bexiga tava apertada. E aí, qual que é o problema disso? Mas por vezes a gente não faz porque a gente ficou travado nisso, pensando que o outro tá pensando. Às vezes o outro, ele não tá nem aí pra ti. Desculpa ele falar, mas às vezes o outro não está nem aí pra você.
E você aí deixando de fazer as coisas porque acha que vão pensar isso ou aquilo. As pessoas, meus queridos e minhas queridas, elas pensam de qualquer jeito. Então, faz as tuas necessidades que tu precisa atender. Entra em contato contigo. O que eu preciso agora? O que o meu corpo nesse momento está me sinalizando? Porque, como diz ali, é inexequível atender a todas as nossas necessidades, a todas as coisas que a gente precisa. Então, a gente vai precisar entender o que é prioridade nesse momento. A hierarquia das necessidades. Eu vou atender essa necessidade, às vezes, do meio, né? Que é algo que tá lá na nossa mente, às vezes nem é real, né? De não poder levantar no cinema. Ou eu vou atender a necessidade da minha bexiga, que tá aqui gritando, que pode me dar problemas depois. Uma coisa é eu, nesse momento, por exemplo, sei lá, vai vindo os exemplos aqui e eu vou trazendo pra vocês. Tá no meio de um voo, tá no avião. E chega aquele momento que tu tem que apertar os cintos, porque o avião, ele vai, sei lá, ele vai pousar. Então, naquele momento, meu querido, minha querida, tu não pode mesmo levantar pra fazer xixi. Porque tu tá no meio, né, do pouso e não vai rolar. Ou no meio da decolagem. Fivela os cintos, poltrona reclinada, né, tu tem que estar ali certinho esperando o negócio acontecer. Ali não vai dar. Ali, se a tua bexiga está gritando, tu deveria ter ido antes. Mas não vai dar. Existe uma regra nesse momento. Mas isso é assim, logo vai passar. Chegou lá embaixo, levanta e vai. Ou chegou lá nos 10 mil pés, tá tudo certo, vai lá pro banheiro. Levanta. Ah, mas é que tem mais pessoas e que vão incomodar. Tu vai incomodar, tá, talvez tu vai ficar um pouquinho chato. Mas ou tu vai se incomodar. O que tu prefere? Vai seguir a vida inteira tentando não incomodar o outro e se incomodando? É sério isso? Então, gente, vou ficar por aqui hoje. É isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho mais dessa teoria, convidando vocês a pensarem sobre o como o corpo de vocês precisa urgentemente que vocês façam as pazes com ele. Para finalizar, vamos de Kaur. Confie no seu corpo. Ele reage ao que é certo e errado, melhor do que a sua mente. O corpo fala com você. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Um abraço, um beijo, até a próxima terça. Já sabem, né? Se inscreve no canal, deixa teu comentário para eu saber o que tá sentindo, compartilha com alguém que pode se beneficiar disso. Até lá!